Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar da nossa querida, lindíssima, maravilhosa aula 6. Já vou adiantar para vocês que talvez tenha alguns barulhos provenientes da construção que temos aqui no fundo da minha casa, mas tudo sob controle, vai dar tudo certo. Vou começar o compartilhamento de tela aqui com vocês. Ih, rapaz. Acho que tá dando tudo certo. Espero que minha cara esteja aparecendo lá. Vamos começar aqui com a nossa queridíssima semana 6. Descobri esse apontador a laser aqui, ó, que fica mais. Como fala? Um destaque o meu mouse. Vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre óxidos. O que são óxidos, Rebeca? Compostos binários, ou seja, duas coisinhas juntas, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, a gente tem um oxigênio ligado a um outro elemento, formando um óxido. Alguns exemplos aqui: a água, que é H2O, gás carbônico, CO2, o Fe2, O3, o SO2, o P2O5 e assim sucessivamente o oxigênio ligado com outros elementos. Apenas os compostos oxigenados do flúor não são considerados óxidos. Por quê? O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Rebeca, mas o que é ser eletronegativo? É a tendência de você puxar o elétron para si. Quanto mais eletronegativo, mais ele vai puxar o elétron para pertinho dele. Então, aqui a gente tem uma fila de eletronegatividade, ó. F, O, N, Cl, Br, I, S, C, P e H. O que significa isso? O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que o iodo, que o enxofre, que o carbono, que o fósforo e que o hidrogênio. Mas, Rebeca, como que eu vou decorar essa frase? Essa frase não, essa fila de eletronegatividade. A gente preparou uma frase para vocês decorarem. Essa frase é a seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tem outras frases um pouco mais pesadas, mas assim, no momento é essa. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Facinho, a gente vai decorando essa fila de eletronegatividade e assim a gente consegue determinar os nossos óxidos. Lembrando mais uma vez, todos os óxidos que tiver, na verdade, todas as moléculas que tiverem o oxigênio ligado com o flúor, não vai ser um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, todos esses outros elementos que o oxigênio tiver ligado, vai ser um óxido. Cadê? Continuando. Fórmula geral. Deixa eu ver se eu tiro. Aí. Fórmula geral dos óxidos. A gente vai ter um cátion com carguinha mais Z ligado a um oxigênio com carguinha menos 2. A carguinha do oxigênio sempre vai ser menos 2. Mais uma vez, olha só, nossa querida, lindíssima regra do escorrega. O que vai acontecer? 1 mais 2 do oxigênio vai escorregar no pé do cátion. 1 mais 2 não, perdão. O menos 2 do oxigênio vai escorregar no pé do cátion e o mais Z vai escorregar no pé do oxigênio, sem a carguinha, lembrando. E aqui a nossa fórmula geral vai ser o nosso cátion com o número 2 no pé dele, mais o oxigênio com o número referente ao cátion. Exemplos: o Na ligado ao oxigênio. Carga do sódio, mais 1. Carga do oxigênio, menos 2. O 2 escorrega no pé do sódio e o 1 escorrega no pé do oxigênio.
como é o número 1, a gente não representa. Então, nossa molécula vai ficar, nosso óxido vai ficar Na2O. Outro exemplo aqui. Alumínio, carga mais 3. Oxigênio, carga menos 2. O 2 escorrega no pé do alumínio, o 3 escorrega no pé do oxigênio, formando o nosso Al2O3. Mas, vizinha, e quando eu tenho números que são múltiplos um do outro? O que eu posso fazer para deixar a minha molécula de uma forma mais bem apresentável e correta? Olha aqui, o cálcio mais 2, oxigênio menos 2. O 2 do oxigênio escorrega no pé do cálcio, o menos 2 do cálcio escorrega no pé do oxigênio. Mas vocês concordam comigo que é 2 e 2? Então, a gente consegue fazer uma simplificação. A gente pega o maior divisor desses dois números e divide os dois índices dali de baixo, para a gente poder simplificar a nossa molécula. Então, como que vai ficar? O maior divisor de 2 e 2 é o número 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, a melhor forma da gente representar esse óxido é CaO, com os números 1 aqui embaixo, que eles não vão precisar ficar representados. Outro exemplo, S, carguinha mais 6, O, carguinha menos 2. O 2 vai escorregar no pé do S e o 6 vai escorregar no pé do oxigênio. Mas concordam comigo? 2 e 6 são múltiplos entre si, certo? Então, qual é o maior divisor que eu posso dividir esses dois números? O número 2 de novo. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, a melhor forma da gente representar esse óxido é SO3. Aqui na frente do S, a gente teria o número 1, mas a gente não representa. Belezinha? Tava com saudade de eu falar belezinha, né? Eu sei. Ai, cadê? Socorro. Continuando. Óxidos básicos. O que são óxidos básicos? Óxidos que reagem com água produzindo uma base, ou reagem com ácido produzindo sal e água. Então, se eu tenho um óxido básico, ele vai reagir com água, vai formar uma base. Se eu tenho um óxido básico, reage com um ácido, vai produzir sal e água. A gente consegue lembrar daquela reação de neutralização, de ácido mais uma base, dando um sal e água. Alguns exemplos, Na2O, unindo-se com a água, vai formar uma base, e o Na2O, unindo-se com um ácido, vai formar um sal, NaCl, e água. Como que eu vou dar o nome do meu óxido básico? Quando o meu elemento vai formar apenas um óxido, a gente vai chamar óxido de e o nome do elemento direto. Por exemplo, o Na2O. Não tem como eu formar um outro óxido com o Na. Então, vai ficar óxido de sódio. Ou, outro exemplo, não tem como eu formar outro óxido com o cálcio. Então, a gente vai colocar óxido de cálcio. Basiquinho, a gente já coloca direto o nome do elemento. Mas lembrando, a gente tem que ter a tabela de cátions e ânions na nossa cabeça para a gente saber se vai formar ou não mais de um óxido. Não se esqueçam de estudar a nossa queridinha tabelinha. Vou aqui, vou pro lado, que está me atrapalhando. Mas e quando o meu elemento vai formar dois óxidos? A gente vai lembrar da nossa tabela de cátions e ânions. E aí, o que tiver a maior carga, a gente vai colocar o final ico. E o que tiver a menor carga, a gente vai colocar o final oso. Por exemplo, a gente tem ferro mais 3 e ferro mais 2. Como que vai ficar? Ferro mais 3 tem a maior carga, então o final dele vai ser ico. Então, o nome do meu óxido vai ser óxido férrico. E o ferro mais 2? Como ele tem a menor carga, ele vai ficar com o final oso. Então, é óxido ferroso. Aqui não tem o 2. O 2 que está na frente do ferro escorregou proveniente do oxigênio. O 3 que está aqui escorregou proveniente do ferro. Mas nesse daqui de baixo, a gente não tem o número 2. Lembra
ali no slide anterior, que a gente viu que tem como a gente simplificar os índices dali de baixo. Então, a gente simplificou, que era 2 e 2. Então, ali a gente tem o FeO, o óxido ferroso, e em cima o óxido férrico. Outro exemplo, aqui, CuO. Esse aqui é o cobre 2, porque o 2 do cobre simplificou com o 2 do oxigênio. Ele tem a maior carga, então ele vai ter o finalzinho ico, então vai ficar óxido cúprico. Ou então o cobre mais 1, 2 do oxigênio, 1 do cobre, vai ficar óxido cuproso. Cobre mais 2 vai ficar cúprico, cobre mais 1 vai ficar cuproso. Continuando. Quando um elemento formar 2 ou mais óxidos, a gente ainda pode colocar um algarismo romano. Os mesmos exemplos anteriores, do óxido de ferro, o óxido férrico e o óxido ferroso, o óxido cúprico e o óxido cuproso. A gente simplesmente pode colocar óxido de, o nome do elemento, por exemplo, ferro, e o algarismo romano referente à carga. Pessoal, minha cachorra está latindo, então, né, peço perdão. A gente coloca o algarismo romano referente à carga do cátion, por exemplo. Aqui era o ferro 3, certo? Então, o óxido de ferro 3. Aqui era ferro mais 2, então fica óxido de ferro 2. Do outro lado, aqui era o cobre 2, cobre mais 2, então a gente vai colocar óxido de cobre 2, e aqui embaixo era o cobre mais 1, então óxido de cobre 1. Ou ainda a gente pode colocar os prefixos, mono, di, tri, tetra e assim por diante, óxido de, mono, di, tri, tetra e lá, e o nome do elemento. Mais para frente a gente vai ver certinho como fica usando os prefixos. Passando de óxidos básicos para óxidos ácidos ou óxidos anidridos. O que são óxidos ácidos ou anidridos? Eles vão reagir com água, formando um ácido, ou reagem com uma base, formando sal e água. A gente vai lembrar de novo da reação de neutralização. Ácido mais base, formando sal e água. Exemplos aqui, o SO3, que é um óxido ácido, reagindo com a água, vai formar um ácido. E o SO3, que é um óxido ácido, reagindo com uma base, vai formar um sal, Na2SO4, e água. Nomenclatura de óxido ácido. O nome dele, anidrido. Aí a gente adiciona o nome do ânion, com o finalzinho ico ou oso, dependendo da nossa relação de carga. Maior carga ico, menor carga oso. SO3, anidrido sulfúrico, e SO2, anidrido sulfuroso. Passando, óxidos anfóteros. O que são óxidos anfóteros? Nominho meio feio, meio chato, né? Mas eles são óxidos que, ora vão se comportar como óxido básico e ora vão se comportar como óxido. Oh, meu Deus! Óxido ácido. É muito complicado ficar falando tudo junto assim. Mas a gente tem um exemplo aqui. Eu tenho um óxido anfótero aqui. Se ele vai reagir com um ácido, ele vai formar sal e água. Aí aqui a gente tem uma base reagindo com o meu óxido anfótero. No caso de cima, ele está agindo como um óxido básico, porque ele está reagindo com um ácido. E no caso de baixo, ele está agindo como um óxido ácido, porque ele está reagindo com uma base, formando um sal e água. Beleza? Belezinha? Agora, óxidos indiferentes ou neutros. Indiferente ou neutro, tanto faz com quem esse óxido vai reagir, que ele não vai ter nenhuma reação. Na verdade, não é tanto faz com quem ele vai reagir, não. Tanto faz com quem ele tiver, ele não vai fazer uma reação, ele não vai fazer com que nenhuma reação aconteça. Então, alguns exemplos.
CO, monóxido de carbono, não reage com ácido nem com base. NO, óxido nítrico, não reage com ácido nem base. E o N2O, que é o óxido nitroso, também não vai reagir com nenhum ácido e com nenhuma base. Mais exemplos de óxidos. Óxidos duplos, mistos ou salinos são óxidos que vão se comportar como se eles fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o Fe3O4, que é como se a gente olhasse a soma de dois outros óxidos. O FeO e o Fe2O3, soma de dois óxidos. O Pb3O4 também age como se fosse a junção de outros dois óxidos, por exemplo, duas moléculas de PbO mais uma molécula de PbO2. E nesse caso, a gente faz a nomenclatura com os prefixos que eu tinha falado ali anteriormente. Por exemplo, aqui, ó, Fe3O4. A gente primeiro coloca o prefixo referente ao óxido. Então, eu tenho 4 oxigênios aqui, concordam comigo? Então, tetróxido de quantos ferros eu tenho aqui? Ah, eu tenho 3. Então, triferro. A gente coloca o prefixo referente à quantidade de átomos que a gente vai ter nessa molécula. Belezinha? Peróxidos. Peróxidos vão ser óxidos que vão reagir com água ou ácidos diluídos, produzindo água oxigenada, que é o H2O2. Exemplos aqui embaixo, Na2O mais duas moléculas de água vão resultar em 2NaOH e uma água oxigenada, H2O2. Outro exemplo, Na2O é o mesmo óxido de cima, só que dessa vez reagindo com um ácido diluído. Vai resultar em Na2SO4 mais uma molécula de água oxigenada, ok? Agora, exemplos de óxidos, que são os principais que vão cair no vestibular de vocês. O óxido de cálcio, que é o CaO, também chamado de cal viva ou cal virgem, preparado pela decomposição térmica do calcário, que é o CaCO3. Então, quando a gente tem o fornecimento de calor para o calcário, vai ocorrer uma decomposição térmica, formando o óxido de cálcio mais o gás carbônico, CO2. O óxido de cálcio ele também pode reagir com água, formando a base, CaOH, que a gente já estudou em aulas anteriores, chamada de cal apagada ou cal extinta, que é pouco solúvel em água. A gente tem que lembrar daquela regrinha lá de família 1A, 2A, e assim sucessivamente, de solubilidade em água. E o CaO e o CaOH2 são o óxido e a base mais baratos de que a gente tem no mercado. São usados na agricultura, como inseticidas, fungicidas, na construção civil, que eu tinha falado da caiagem de paredes, no tratamento de água e esgoto, e assim sucessivamente. Outro exemplo, dióxido de carbono, o CO2. É um gás chamado de gás carbônico, não só dióxido de carbono. Olha aqui, ó, dióxido. A gente tem 2 oxigênios e um carbono. Então, mono a gente geralmente não coloca, não importa. Então, dióxido, 2 oxigênios, de carbono, um carboninho. Então, a gente também pode chamar de gás carbônico, preparado pela queima do carvão, carbono mais O2 dando CO2, mas, em geral, ele é sempre subproduto de algumas reações. Por exemplo, a reação de queima do calcário. CaCO3, resultando em CaO, mais, olha aqui, o dióxido de carbono ou o gás carbônico aqui, como subproduto da minha reação. Quando o gás carbônico, a gente pode observar o gás carbônico dissolvido em água e refrigerante. Ele é o que dá o tss da água com gás do nosso refrigerante. Ele é o que dá a efervescência da água e do refrigerante. E quando ele está abaixo de 78 graus Celsius negativos,
ele vai ficar no estado sólido. É o que a gente conhece como gelo seco, que fica com aquela fumacinha branca e tal. É o gelo seco que o pessoal costuma usar em festa, para dar aqueles efeitos legais. Bom, pessoal, a nossa aula é essa. Nossa querida, lindíssima e maravilhosa. Nem sei se está dando certo aqui. Acho que pausei certo. Nossa aula de óxidos é essa. Espero que vocês estejam estudando muito, estejam se cuidando, ficando em casa, apenas resolvendo nossas lindíssimas listas de exercícios. E acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês sabem procurar. E bons estudos, galerinha!